pessoal, bem-vindos a mais uma fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX Produções. Vamos começar a trabalhar aí na vinheta painel de luzes. Como você está vendo a prévia, nós temos alguns elementos já conhecidos e obviamente novos elementos, como por exemplo estas faixas que passam na frente do vídeo com um mascaramento que faz uma alternação de escala, e a gente vai ter também o efeito Radio Waves, que vai construir aquele efeito do quadrado que fica pulsando, tá certo? Mais uma vez, essa vinheta faz a utilização do efeito Optical Flares. Como muita gente não tem, eu vou deixar disponível para baixar na nossa seção de downloads ali o clipe com transparência alfa aplicada. Então vocês façam download para a gente poder começar aqui. Então essa vinheta a gente vai fazer algumas pré-composições iniciais aqui. Eu vou, antes de mais nada, importar o arquivo. Vou em File, Import File. Vou pegar aqui o lensflare.mov, deixar ele quietinho aqui. A primeira composição que eu vou criar, ela vai ter uma resolução de 720 por 720. Eu vou fazer um aspecto quadrado com a duração de 6 segundos. Eu vou nomear aqui de ondas. Em seguida, a gente cria um novo sólido. Eu vou em Layer, New Solid. A cor não importa. Eu dou OK. E eu vou imediatamente aplicar o efeito Radio Waves. Vamos então em efeito, Generate Radio Waves. Então, por default, a gente tem essa geração de ondas circulares azuis aí e constante. Então nós vamos ter que trabalhar aqui para atingir o efeito que a gente quer. Antes de mais nada, vou alterar a cor para branco. O Render Quality eu vou deixar em 4. O Wave Type pode ser Polygon, mas nós vamos alterar aqui o número de lados para 4, para que a gente tenha um losango, tá certo? E aqui a gente aumenta um pouquinho a curvatura para dar um efeito mais interessante. Então, por enquanto a gente tem isso. Vamos continuar trabalhando aqui. Agora a frequência, eu vou trabalhar com 2,5, vai me dar um número maior de ondas. E para controlar o efeito, nós vamos animar apenas um parâmetro, que é o Lifespan. Eu vou colocá-lo aqui em 2,5, tá certo? Isso faz essa transparência que vai se desdobrando até o final da borda. Entretanto, eu quero que a partir de um certo ponto ele pare de gerar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui em 3 segundos e vou marcar um keyframe e vou pressionar a tecla Page Down para mover uma frame adiante no tempo e vou zerar o parâmetro. Então, a partir desse ponto não são geradas mais ondas e ela simplesmente morre até o final da animação, como você pode ver aí. Então a gente tem isso aí. Então o trabalho aqui está pronto. Eu vou deixar essa pré-composição quieta aqui e vou criar uma nova composição. Dessa vez eu já vou utilizar o preset NTCDV 720 por 480. Vou usar o Aspect Ratio Square Pixels e vou colocar aqui a duração. Vou deixar também 6 segundos e dou OK. Da mesma forma, vamos criar um novo sólido aqui. Vou nomear de partículas. E dessa vez nós vamos utilizar um sistema diferente, que é o CC Particle Systems 2, porque ele tem um comandozinho muito interessante que a gente vai fazer uso aqui. Então eu vou em Efeito, Simulation, CC Particle Systems 2. Para quem já trabalhou com o CC Particle World, ele tem um aspecto similar. Então só vou maximizar aqui para a gente ver melhor. Vamos começar aí com as configurações. O Birth Rate eu vou alterar de 4 para 0,1, diminuindo o número de partículas, como você pode ver. A longevidade eu vou deixar em 2. O Producer eu vou alterar o raio-x para 100.
e o raio Y para 600, que vai espalhar essas partículas aí. Vamos abrir aqui os parâmetros da física e vou alterar o tipo de animação de explosivo para Direction Normalized e vamos colocar aqui a velocidade em 5.2. Então, nesse ponto elas vão ficar bastante rápidas, mas nós já vamos organizar isso aí. A gravidade vai permanecer em 0.5 e a resistência nós vamos colocar em 200. Então isso dá um aspecto interessante. Você vê que a partir de um ponto elas perdem velocidade e vão bem devagarzinho. É este efeito que a gente quer utilizar, tá certo? É o diferencial que esse plugin oferece. Então vamos continuar aqui. Eu vou trabalhar na partícula, vou mudar aqui para Shaded Sphere. Então agora a gente já tem um efeito bem diferente, tá certo? E quando a gente colocar o ângulo de direção em 180, a gente já vai ter algo bem parecido com o que a gente precisa. Vamos só diminuir o extra aqui para 0 e agora todas as partículas vêm de cima para baixo, como você pode ver. Trabalhar só no tamanho delas aqui, eu vou colocar o Depth Size também em 0.15 e vou alterar a cor aqui de amarelo para o azul. Então a gente tem esse efeito aí, ó. Se quiser pode aumentar um pouquinho o número de partículas, vou colocar 0.2 aqui. Vou até mais um pouco, 0.5. Então agora está interessante. A gente pode dar como satisfeitos aqui. E vamos então retornar aqui no clipe. Nós vamos fazer agora essa parte inicial aqui. Tá certo? Então nós vamos começar criando uma nova composição aqui. Eu vou em Composition, New Composition. Eu vou chamar de Intro. E já vou pegar agora o preset NTSCDV com o Aspect Ratio Square Pixels. Eu vou fazer uma duração aqui de 4 segundos. Tá bom para introdução. E dou OK. Em primeiro lugar, vamos criar aqui um fundo com um gradiente. Então eu introduzo um sólido na cena. Vou colocar a cor preta aqui. Vou nomear de BG, Background. E em seguida eu vou em Efeito, Generate, Ramp. Altero o meu tipo de gradiente para Radial. Eu vou colocar o centro dele mais ou menos aqui centralizado verticalmente mais para a direita. Eu vou alterar aqui onde a gente tem o preto para um azul escuro. E onde tem branco eu vou botar para preto. Agora a gente trabalha aqui na coloração desse azul. Só para dar um efeito mais interessante. Então eu vou travar o background. E agora eu vou aqui no painel de projetos e vou importar o meu lens flare para cima do background. Então você vê que ele tem transparência alfa. Então a gente tem esse efeito aí dos lens flare com algumas partículas já passando também. Eu vou trazer também o efeito de partículas que a gente deixou nomeado aqui como Comp1. Vamos renomear aqui para partículas. Coisa selecionada aqui no painel de projetos, pressiono Enter, partículas. E aí eu trago as partículas também para dentro aqui do meu esquema. Agora nós vamos trabalhar com um texto. Eu pego a ferramenta de texto. Eu estou usando uma fonte LP Bambus. É uma fonte script. Se você não tiver, você pode usar freehand, qualquer uma fonte dessas de tipo de script.
Eu vou escrever aqui VFX Produções. Deixa eu ligar meu teclado em português aqui. Aqui o tamanho está legal. Então agora eu vou simplesmente mudar de linha. Eu vou escrever uma letra aqui, letra T maiúscula, e vou alterar a fonte para Suez 721BT. Vou diminuir bem o tamanho aqui. E vou digitar por enquanto aqui tutoriais em efeitos visuais. E vou diminuir mais isso aqui, obviamente. Eu vou subir o espaçamento aqui. Tá ok? Se quiser pode colocar em outra cor para dar mais destaque. Eu acho mais interessante assim. E nós vamos fazer um efeito de animação aqui introdutória, podendo usar um preset. Então vamos aqui na paleta de efeitos e presets. Se você não tiver a sua aberta, basta vir aqui em Window, tá? Você vem aqui em Effects e Presets e eu vou digitar aqui Transporter, me dando este preset aqui. Então eu posiciono a agulha aonde eu quiser iniciar o efeito. Eu vou colocar aqui em 1 segundo e vou arrastar aqui para o meu layer de texto. Vai me dar esse efeito aqui. Obviamente a gente pode controlar a velocidade dele. Basta selecionar o layer no timeline e pressionar U. A gente vê os keyframes e aí basta eu posicionar os keyframes onde eu quiser. Eu vou colocar aqui até a marca de 2 segundos. Então eu tenho isso aí, me dá um efeito bastante interessante. Falta apenas introduzir agora os efeitos de onda de rádio para fechar essa parte de introdução aqui. Então a gente faz isso. A gente vai aqui no painel de projetos, clica em ondas e vou trazer aqui acima do vídeo Lens Flare. Você vê que ele fica um pouco grande. Então eu vou pressionar S. Aqui eu controlo o tamanho dele. E eu vou reposicioná-lo nesse ponto aqui. Em seguida eu vou fazer uma coloração mais azulada nele. Eu vou em Efeito, Generate, Fill. Eu escolho a cor. Então vou pegar algo aqui entre o roxo e o azul. Fica a gosto do cliente, pode botar a cor que você quiser aí dentro do esquema de cor, tá certo? Vou optar pelo azul aqui, pronto, tá certo? Então o efeito aparece ali naquele ponto. Vou puxar aqui um pouquinho para frente. A gente pode diminuir a opacidade dele se quiser também, pressiona T. Senão ele toma muita atenção. Eu vou baixar aqui para 40%, tá bom. E em seguida eu vou pressionar Ctrl D duplicando o layer. E vou jogar um pouquinho para frente aqui. E essa segunda cópia eu vou deixar mais ou menos nessa posição de cá. Então eu tenho esse efeito aqui combinado. Então aqui eu me dou por satisfeito com a nossa cena introdutória. E agora a gente passaria a composição de transição entre as cenas, mas nosso tempo já apertou. Eu vou deixar para o próximo tutorial. Vejo vocês daqui a 3 dias e deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX.